Começando mais um Papo Reto ao vivo aqui no Agora Vale, nesta quarta-feira, dia 21 de agosto. Nosso convidado de hoje é o mestre em Linguística Aplicada, especializado em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, professor Ednelson Prado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por finalmente estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas as outras vezes que nós agendamos, mas infelizmente na correria a gente acabou não conseguindo estar presente. É um prazer estar aqui com você. Mas agora, já que aqui está, né, eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para você contar um pouquinho sobre a sua experiência aí como professor e como jornalista. Então, eu comecei a carreira como jornalista em Ubatuba. Na verdade, eu comecei a carreira em comunicação, atuando como operador de áudio na Rádio Costa Azul, lá em Ubatuba. Isso foi finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90. Mas eu era muito ruim como operador de áudio. Pensa num cara que era ruim. Se juntasse os brancos que eu dava no dia, colocasse um do lado do outro, eu tirava a rádio fora do ar, acho que uma semana. E aí tinha um rapaz no jornalismo, que hoje está trabalhando no Rio de Janeiro, hoje é advogado, é responsável pelo departamento de jornalismo, que era o Marcelo Mundioli. E o Marcelo identificou, aí com uns 4, 5 meses de trabalho, que eu era mais interessante estar no jornalismo do que como operador. Conversou então com o diretor da rádio, Eduardo Souza Neto, que infelizmente já nos deixou, e falou, ó, deixa eu trazer esse menino para o jornalismo. Então, entre 91 e 97, durante 6 anos, eu atuei no departamento de jornalismo antes de começar a faculdade. Isso foi muito legal, porque a gente teve que aprender muito na prática, e quando a gente foi para a faculdade, a gente teve a oportunidade de aprender a questão técnica, né, aparar as arestas técnicas e principalmente a questão da fundamentação teórica. E a partir dali a gente não parou mais. Eu trabalhei 12 anos na Rádio Costa Azul em Ubatuba, mas neste período eu também atuei fora em alguns momentos. A gente esteve na Rádio Bandeirantes em São Paulo, a gente fez futebol em várias emissoras aqui da região, como a Difusora em Taubaté, como a Piratininga em Guaratinguetá. Então a gente acabou trilhando o caminho pelo jornalismo. Em 2000 tive a primeira experiência em jornalismo impresso, foi na Gazeta Mercantil, Caderno de São José dos Campos, Caderno Regional, foi o último ano de faculdade. Mas foram essas experiências que foram construindo essa pequena carreira aí, até 2004. Em 2002 eu prestei um concurso para a Rádio Repórter da Universidade de Taubaté, para a rádio que a universidade iria abrir. Houve um período entre o concurso e a abertura da emissora, de 2 anos. Em 2004 eles chamaram, né, já na retinha final do concurso, chamaram os que foram aprovados, e aí eu assumi o cargo de rádio repórter. E ali fez uma grande diferença, porque a gente conseguiu, de certa forma, construir aí uma bagagem, uma pequena história também no Vale. A gente já tinha construído uma história lá em Ubatuba e construiu uma pequena história aqui. Aí, a questão da academia, eu estava na universidade, mas eu não pensava em nenhum momento ser professor. A questão da academia aconteceu quase que por acaso, foi numa conversa com o professor Jefferson Campos. Ele era coordenador de comunicação, dos cursos de comunicação lá da Unifateia, na época FATEA, né, Faculdade Teresa W. de Lorena, e aí ele nos convidou para dar aula. Eu ia começar com uma disciplina, até para saber se eu realmente tinha jeito para coisa ou não. E entre ele me convidar e as aulas começarem, eu acabei assumindo 4 disciplinas. Então a gente começou lá em 2005, já com 4 disciplinas, um desafio muito grande, e já são 15 anos já atuando lá em Lorena com grande prazer. Tendo alunas como você. Ednelson, como foi que a política entrou na sua vida? Já são 25 anos atuando em campanhas eleitorais. Então, a política, ela praticamente começou junto com a rádio. Porque a Rádio Costa Azul, lá em Ubatuba, ela era uma rádio muito importante. Tempo em que as rádios AM tinham muita força. E ela tinha uma força muito grande na cidade. Então ela participava de forma bastante ativa nas campanhas eleitorais. E a primeira campanha da qual eu participei foi em 1992. Fui convidado pelo meu colega Felipe Camarão, Felipe de Fátima Monteiro. Ele era o operador de áudio do programa de um dos candidatos, que acabou se elegendo prefeito, que é o ex-prefeito Paulo Ramos. E ele me chamou para auxiliá-lo na organização, na montagem dos programas de rádio, na parte de edição. Então, a primeira campanha que eu participei foi em 92, como auxiliar de operador de áudio. Já em 96 eu participei mesmo montando os programas, ajudando em alguns momentos com roteiro, já sozinho, em voo solo, que foi na campanha de 96, também
garantindo aí uma vitória, participando de uma campanha vitoriosa, que foi a campanha do ex-prefeito Zizinho Vinheron. E daí não parou mais, aí a gente fez campanha deputado, fez campanha prefeito, começou a fazer campanha depois de mudar para Taubaté, campanhas fora daqui, até que em 2009 a gente abriu a empresa de marketing digital. Até então eu atuava com rádio, né? E depois de 2009 a gente começou a atuar com marketing digital. A gente vai falar um pouquinho mais da empresa daqui a pouco, mas antes eu gostaria que você comentasse sobre a sua experiência como secretário de comunicação na Prefeitura de Lorena. Essa também foi uma experiência bem legal. A gente como empresa atuou na campanha do prefeito Fábio Marcondes, então candidato. A gente já tinha atuado com ele na campanha de 2008, ele acabou não ganhando, aí nos chamou novamente para a campanha de 2012. Na campanha de 2008 nós cuidamos do programa de rádio, para a campanha de 2012 nós cuidamos da campanha de rádio e também do marketing digital, né, da campanha digital do prefeito Fábio Marcondes. Mas a relação que eu tive com os meus clientes sempre foi uma relação muito profissional. Nunca houve nenhum compromisso, tipo, vou fazer a campanha para ver o que eu consigo ali na frente. Quando acabou a campanha, ele saiu vitorioso, a gente prorrogou o contrato até janeiro, da campanha em outubro até janeiro. Em janeiro ele optou por não renovar o contrato, ele foi seguir a vida dele, eu fui seguir a minha. Quando chegou em agosto de 2014, eu recebi um telefonema do então secretário de administração, Gustavo Rodrigues, dizendo que o prefeito queria falar comigo. Aí eu fui até Lorena e ele fez o convite. No primeiro momento eu não tive muita vontade de assumir, não, por conta da empresa, por conta já dos compromissos que tinha, mas eu não nego que era desafiador. E aí a gente ponderou, fez aí umas 3 ou 4 conversas até a gente definir, e em setembro de 2014 eu assumi como secretário de comunicação. Eu sempre tive do lado de cá, né, sempre como jornalista, como radialista, e eu tinha algumas coisas, né, uma visão própria em relação à Secretaria de Comunicação, de Prefeitura, e eu queria testar algumas coisas, principalmente já inserido dentro do contexto de digital, tentar testar umas coisas um pouco diferentes, ou pelo menos que fugisse do padrão que nós temos hoje, que é o padrão da release mania, né? Boa parte das assessorias de comunicação, desculpem os colegas, mas elas ficam pautadas por release. Elas acham que esse é o trabalho e não é. Comunicação é muito mais amplo do que isso, comunicação governamental. E aí a gente foi testar algumas coisas e a gente fez algumas coisas interessantes lá, né? Nós lançamos um aplicativo feito internamente, sem nenhum custo para a prefeitura, o site foi tudo feito interno, a gente começou a produzir material em áudio para as emissoras de rádio, começou a enviar materiais em vídeo para os canais de TV. Então a gente tentou fazer algumas coisas a mais, diferente do que a gente estava habituado a receber dos colegas das prefeituras. Foram 2 anos lá, foi um tempo bem interessante, foi muito legal. Eu lembro que pegou até um boom que estava da Prefeitura de Curitiba, vocês tomaram muito como exemplo, né, que é uma comunicação assim, não tem como botar defeitos. Tem. Na verdade, a gente tinha muita preocupação com isso. A gente entendia que a gente podia fazer algumas coisas que fora da caixinha, fora da caixinha, mas sempre com muito cuidado. Justamente porque a Prefeitura de Curitiba, na minha visão particular, ela tinha uma situação muito peculiar. A gente observava o quê? Que para mim, para você, para a gente que está fora de Curitiba, o que eles faziam era muito legal, né? O casamento da Prefeitura do Rio com a Prefeitura de Curitiba, muito interessante. Só que para o morador, as redes sociais, elas se configuram, de certa forma, uma ferramenta para que a população consiga ter uma relação mais direta com o poder público e fazer uma cobrança, sem intermediários. Até então, quem a gente tinha de intermediário? A gente tinha os veículos de comunicação, a gente tinha os vereadores, né? E, infelizmente, a gente sabe que boa parte dos vereadores não cumpre com o seu papel de legislar e fiscalizar. Eles fazem mesmo essa troca de favores com a população, eles acabam sendo essa ponte entre a população e o executivo. Dá para ser essa ponte? Dá, mas ela não pode ser a base da ação legislativa. E, infelizmente, sempre foi, né? Sempre tem sido. E as redes sociais, de certa forma, quebram um pouquinho essa hierarquia, quebram um pouquinho esse caminho. Então, elas são essa ferramenta de comunicação da população. Então, a gente entendia que falar um pouco, né, sair um pouco da caixa era interessante, mas desde que isso representasse na solução de problemas para a população, que representasse justamente esse elo entre a população e o poder público e o executivo. Então, a gente tentou equilibrar o máximo possível para fazer uma coisa que fosse legal e atraente, porque o conteúdo tem que ser interessante para o público, ao mesmo tempo que fosse também uma forma de resolver questões. O aplicativo que a gente lançou em
em 2014 foi justamente nesse sentido, né? Quer dizer, as pessoas podiam tirar foto de um buraco, de uma lâmpada queimada e encaminhar para a prefeitura otimizar o atendimento e a solução do problema, né? Então, ela é essa ferramenta. Então, a gente tentou atuar nesse sentido. Mas as redes sociais foram o carro-chefe do trabalho que a gente fez lá, isso sem sombra de dúvidas. Entre outras coisas, porque a prefeitura não tinha verba para comunicação, né? Eu lembro que a gente chegou até a montar um edital para a contratação de uma agência, havia uma verba separada para essa licitação, e quando nós terminamos o edital de prefeitura, de contratação de empresa de comunicação, ele é complexo, né? Quando você fala de um valor acima de determinados limites, ele é mais complexo. Quando nós chegamos, o prefeito Fábio Marcondes falou assim: desculpa, mas eu não tenho mais dinheiro. Como assim não tem mais dinheiro? Tem 700 mil reais na época reservado para comunicação. É pouco, mas pelo menos a gente consegue fazer alguma coisa. E aí o argumento que ele deu foi o checkmate. Ele falou assim: esse dinheiro eu vou usar para comprar remédio. Eu tenho duas opções. Ou eu faço comunicação, ou eu compro remédio. Eu falei: não tenho nem o que discutir, obrigado, valeu, virei as costas, voltei para minha sala. Porque a visão dele era bastante interessante nesse sentido, realmente. Não adianta você investir em comunicação se você não fez pelo menos o básico. E aí ele acabou não fazendo a licitação, e nós tivemos que usar a rede social como carro-chefe. Já era, e a gente continuou. Falando nisso, Ednelson, como que você enxerga a atuação das assessorias de comunicação aqui no Vale do Paraíba, principalmente no que diz respeito às prefeituras? Eu tenho uma visão crítica em relação ao comportamento de algumas assessorias, mas eu também tenho defesas a fazer. Eu tenho críticas porque, infelizmente, eu acho que muitas se apegam ainda a esses modelos tradicionais, que são basicamente produzir releases e tentar cavar uma pauta ou outra num veículo de comunicação, num blog, num site, na TV, na rádio. Mas comunicação é mais, é planejamento, é organização, né? Hoje as assessorias elas têm que ter um trabalho de produção de conteúdo, né? Até para conseguir a inserção. Tem que ter o trabalho em relação às redes sociais, não dá para ignorar. E rede social não é só postagenzinha no Facebook, que é o que a maioria acha que é. Então tem uma série de coisas que a gente pode aprimorar. Só que também temos que olhar as limitações que as assessorias de imprensa têm, as assessorias de comunicação, por culpa dos prefeitos. Os prefeitos, eles entendem a comunicação como algo importante no período de campanha, enquanto eles são candidatos. Depois que eles assumem, eles entregam estruturas totalmente sucateadas para os secretários, para as equipes de comunicação, e querem que a comunicação faça milagres. E não faz. Comunicação é metodologia. Um outro aspecto importante: comunicação, ela pode atrapalhar um bom mandato, mas ela não salva um mandato ruim. Se o mandato for ruim, não tem secretário de comunicação que faça milagre, não tem equipe de comunicação que consiga produzir materiais que resolvam todos os problemas. Então, o mandato, para ser bem comunicado, ele também precisa ser um bom mandato. Um mandato ruim não tem como fazer milagre. Então, falta muitas vezes para o gestor público essa visão, né? A visão ainda é uma visão ultrapassada, mesmo em tempos de redes sociais, mesmo em tempos de internet. Ednelson, já que a gente entrou no assunto política, né, vamos falar um pouco sobre a sua empresa, que é especializada em marketing político digital. Sim, é uma empresa de marketing político digital. Ela era uma empresa que atuava como assessoria de imprensa quando necessário, para aquele trabalho de freelancer e tal. Aí, em 2010, a gente optou em transformá-la numa agência digital. E aí nós começamos a trabalhar política empresa, caminhamos nisso até 2012. Em 2012 foi a primeira vez que nós trabalhamos efetivamente em campanhas eleitorais com o digital. E aí, naquela oportunidade, nós trabalhamos em 5 campanhas. De uma candidata a prefeita em Porto Velho, Rondônia, uma candidatura a prefeito em Cruzeiro, uma candidatura a prefeito em Ubatuba, uma candidatura a prefeito em Lorena e uma candidatura a prefeito em Taubaté. Dessas 5, colaboramos para a eleição de 2 prefeitos. E ao final, eu sempre fui um cara apaixonado por política, sempre participei, cheguei para minha sócia e falei assim: eu acho que a gente pode segmentar e se posicionar. E aí fizemos um reposicionamento da empresa para atuar exclusivamente com marketing político. Então, de 2012, na verdade, 2013 para cá, a gente tem atuado exclusivamente com marketing político. A gente fez algumas campanhas bem interessantes, ajudou na reeleição de alguns prefeitos, ajudou a eleger vereador, a reeleger vereador, participou de campanha, a gente começou a campanha do governador eleito de Manaus, Wilson Lima. A gente chegou a fazer 1 mês e meio da campanha lá, depois, por uma questão de ordem financeira, a gente acabou não prosseguindo, e aí ele garantiu a vitória
depois, mas nós atuamos lá. A gente atuou na campanha do senador, do candidato a Senado no Rio de Janeiro, o pastor Everaldo. Então a gente conseguiu expandir aqui, sair aqui dessas. A gente já tinha saído em 2012, mas a gente saiu de forma mais efetiva no ano passado, rompendo aí as fronteiras do Vale do Paraíba. Por falar em internet, não tem como deixar de pedir para você comentar sobre a importância da internet nos dias de hoje, uma vez que a gente tem como exemplo a última eleição. É muito legal isso, porque assim, 2010, 2012, 2014, 2016, a gente passou ouvindo que era o ano e era a eleição da internet. E não foi, né? Não foi por uma série de circunstâncias. 2008, 2010 ainda, porque você tinha uma legislação, acho que até um pouco de 2012, você tinha uma legislação eleitoral que era muito travada e que impedia uma série de ações, então dificultava muito o uso da internet e das redes sociais no processo eleitoral. Aí você já teve 2014, 2016 de uma forma um pouco mais tranquila, e a configuração de 2018 ela favoreceu muito o uso da internet por conta de permitir a pré-campanha, por conta de permitir a utilização de determinadas ferramentas, e ela foi extremamente importante. Ela não foi sozinha responsável por nada, mas ela teve um papel muito importante no processo eleitoral. Isso é bom, mas também gera preocupações em relação ao ano que vem, porque tem muita gente olhando que as redes sociais achando que elas vão resolver todos os problemas do planeta, e a coisa não funciona exatamente dessa forma. Campanha ainda é sola de sapato, campanha ainda é corpo a corpo, essas coisas a gente ainda não pode abrir mão. E o que a gente tem para falar assim, a respeito dessa última campanha, que foi um burburinho que começou na internet e foi tomando força, né, até que chegou no que temos hoje. A internet ela possibilita que todo mundo participe do processo, ou pelo menos quem queira participe do processo. Ela permite que você trabalhe um processo de mobilização um pouco diferente. A mobilização de rua, por exemplo, nas campanhas eleitorais sempre foi uma ferramenta extremamente importante. A gente transporta essa mobilização para a internet. Então, tão importante quanto o uso das redes sociais é o bom uso. E a questão da mobilização é fundamental no processo. Ficou muito claro na eleição de 2018 que quem tinha uma boa mobilização conseguia se posicionar e rebater coisas ruins e propagar as coisas que lhe interessavam, né? Coisas ruins para quem estava ali trabalhando, né? Então, a gente percebe que ela tem uma força bastante significativa. 2018 foi um marco muito importante para a gente entender tudo isso, né, o que é a internet dentro desse contexto. Foi até um meio aí de equilibrar o horário político, o horário eleitoral que alguns candidatos tinham disponível na TV e no rádio, né? Eles compensavam isso com trabalho na internet. A grande questão é que tinha gente que tinha muito tempo de TV e um trabalho razoável na internet, ou não tão potencializado assim. Tinha gente que tinha muito potencial na internet e não tinha tanto tempo na TV. Mas a gente não pode ser muito duro em relação a isso, né? Ainda não dá para cravar determinadas coisas. Por exemplo, se fala a respeito da questão do presidente Jair Bolsonaro pelo pouco tempo. Ele tinha 6 segundos de televisão e a internet foi uma ferramenta extremamente importante para ele. Foi, mas se a gente for analisar com cautela, a gente vai ver que, por exemplo, no período, né, no momento da questão da facada, ele teve uma exposição de televisão que foi extremamente importante. Foi muito significativo, ultrapassou em muito, se eu não me engano, mais de meia hora de Jornal Nacional no dia da facada. Então isso gera, a gente ainda, e a gente tem uma exposição bastante significativa. Nós ainda temos regiões do país em que a internet ela tem força, mas a TV ainda tem uma penetração muito grande, a gente não pode ignorar isso. Então também não tem fórmula mágica e também não dá para cravar certas coisas. O certo é a convergência, o certo é todo mundo estar trabalhando junto, né? A internet tem um papel importante, a televisão tem uma representatividade importante, essas coisas têm que conversar. Agora, todas essas conversas têm que acontecer da maneira certa, né? Então, a internet tem uma linguagem que tem que ser bem aproveitada, a TV tem uma linguagem que tem que ser bem aproveitada, o jornalismo impresso, essas coisas todas têm que caminhar em harmonia, mas dentro de uma esfera racional, dentro do que é o papel de cada veículo nesse processo. Ednelson, por último, mas não menos importante, já podemos esperá-lo como candidato a prefeito de Ubatuba, é isso mesmo? Não, nós temos aí uma possibilidade, uma pré-candidatura, né? A gente está conversando, alinhando algumas coisas, houve alguns convites, a gente passou a estudar essa possibilidade. Ubatuba é uma cidade que eu adoro, vivi a minha infância toda,
boa parte da minha vida adulta eu passei lá, tive a oportunidade por trabalhar 12 anos na rádio, de viver o dia a dia de forma muito intensa, entender muito do que acontecia na cidade, entender todos os seus problemas. Era uma rádio que tinha muita força, então a gente discutia os assuntos da cidade e contribuiu para evitar algumas coisas, visualizou e pôde perceber certas coisas acontecendo. E agora surge aí essa possibilidade, esse convite de algumas pessoas, e a gente está articulando, conversando, vendo a viabilidade. É possível, a gente trabalha com essa possibilidade de uma pré-candidatura. Agora, vai ser uma pré-candidatura que vai ser construída a partir, primeiro, de apoios de pessoas que sejam sérias e que queiram realmente o melhor da cidade, e não vai ser a qualquer custo. Então, a gente já houve algumas conversas que a gente já dispensou, já teve algumas falas que a gente recebeu que a gente já descartou, porque se a gente quer fazer a mudança, a gente tem que começar desde o começo da forma correta. Então, a gente já vai alinhando algumas coisas dentro da visão que a gente tem em termos de desenvolvimento. Acho que o principal ponto em relação ao Ubatuba hoje é a gente discutir o que nós vamos fazer para desenvolver a cidade. A cidade é uma cidade carente, se eu não me engano é a menor renda per capita do litoral norte, é a que sofre mais com a questão da arrecadação, é a que tem menos recursos de investimento, então não é uma tarefa fácil, então não dá para chegar lá prometendo tudo que querem, tudo que esperam. Primeiro precisa colocar ordem na casa, tem muita coisa que precisa ser feita para organizar primeiro a cidade, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, do ponto de vista de postura, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de pertencimento, né? O morador de Ubatuba hoje, o caiçara mesmo, ele está relegado de certa forma a segundo plano. A gente tem que resgatar, e aí não é uma particularidade de Ubatuba, mas do litoral norte de uma maneira geral. Recentemente eu estava conversando com o jornalista Salim Burian, lá de Caraguatatuba. Caraguá, apesar de ter mais avanço do ponto de vista econômico, mas também sofre muito com isso. O caiçara que vive em Caraguá também se sente penalizado por um desenvolvimento ordenado que acontece. Eu acho que esse é um problema que a gente tem que discutir. O desenvolvimento no litoral norte, em Ubatuba em especial, precisa acontecer de maneira ordenada, né? E aí a gente tem uma legislação ambiental que é bastante rigorosa em alguns pontos e extremamente permissiva em outros, né? É só você pegar o Morro do Tenório, se você observar o que tem das casas construídas lá, você observa que tem espaço para que a gente possa trabalhar a questão ambiental. Eu não estou dizendo que o desenvolvimento não possa acontecer, não deva acontecer, mas tem que acontecer como um todo. Se vai acontecer para o cara que vai ter dinheiro para comprar um espaço, para construir uma casa no morro de uma praia como a do Tenório, como a Praia Grande, como as Toninhas, a gente também tem que ter a legislação ambiental permitindo que o pescador continue trabalhando e alimentando a sua família, o que não acontece hoje. A gente tem que permitir que o caiçara tenha condições de subsistência. Você vai para a região norte, que é parque estadual, você vê a dificuldade, o sacrifício que o morador tem de lá de garantir o sustento da própria família. Por isso que muita gente vai embora da cidade. Ubatuba não tem dinheiro, Ubatuba não tem perspectiva. Eu já fui perguntado, mas você teve que ir embora de Ubatuba? Lógico que eu fui embora de Ubatuba, não só eu, muita gente foi embora de Ubatuba, mas não é porque a gente quis, é porque a cidade não apresentava expectativas, perspectivas. Na minha área, por exemplo, a rádio que eu trabalhava fechou, eu vou trabalhar onde? Né? Então, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Agora, para que a cidade pare de ter essas necessidades, a gente precisa melhorar a gestão. Então, a gente precisa reorganizar algumas coisas extremamente importantes, da base até o topo. Então, a gente tem que organizar a casa ao mesmo tempo que a gente tem que projetar e planejar a cidade para 10, 20, 30 anos, porque tem muita coisa a ser feita. Não é só pensar no turismo, né? Não, o turismo é um ferramenta importante, mas nós temos que discutir esse turismo. Porque o turismo que nós temos hoje em Ubatuba, que me perdoem aqui os colegas do Vale, né, os amigos do Vale, mas é um turismo de quantidade, não de qualidade. É um turismo de um dia. A gente tem aqui em Aparecida, por exemplo, que vive a mesma situação. Quer dizer, Ubatuba, ela dorme com 100 mil habitantes e ela acorda com 500, 600, 700 mil habitantes na virada do ano. Quem que paga esse custo, esse impacto ambiental, esse impacto de infraestrutura? É o morador, é o cidadão. Né? Então, esse turismo ele é importante nesse momento, mas ele não pode ser a base do nosso turismo. Nós temos que trabalhar um turismo muito mais de qualidade do que de quantidade, entendeu? Porque é um turismo que vai lá, leva muita coisa daqui, consome menos do que deveria, gasta menos do que deveria, mas polui as praias, mas impacta
com lixo, mais usa a estrutura, consumo. Então tem uma série de coisas que a gente precisa organizar. Não estou dizendo que a gente não precisa do turista, a gente precisa. A gente só precisa rediscutir e reposicionar esse turismo para que a cidade continue sendo preservada. Porque pelo andar da carruagem, pela forma como a coisa está, a minha preocupação é, mas quantos anos o Ubatuba aguenta com as suas belezas naturais? Nós já tivemos na temporada passada um recorde de praias poluídas, porque não se discute saneamento ambiental. Agora que está um período de campanha, está todo mundo discutindo a questão ambiental. Né? Mas nós passamos os últimos 10, 15, 20 anos fazendo o que em relação à questão do saneamento básico? Muito pouco. A região metropolitana do Vale foi criada e ela determina que a discussão ambiental ela tem que ser regional. A gente tem discutido regionalmente? Não, cada cidade tem que cuidar do seu. Dá conta? Não dá conta. E aí nós temos aí, Ubatuba acho que foi 10, 15 praias poluídas na temporada passada, Ilhabela, todas as praias, São Sebastião, um monte de praia, Caraguá, um monte de praia. Isso é muito sério. Preocupante. Preocupante. Impacta onde? No turismo. O turismo de qualidade. Né? Nós precisamos ver a questão do ambulante. É uma bagunça, desculpa, é uma bagunça o que a gente vê nas praias. A pessoa que vai para a praia sabe quanto ela é impactada pela questão do ambulante. Aí você vai querer resolver a questão do ambulante em dia 2 de janeiro. Você tem de março até dezembro para planejar o turismo, aí você não planeja o turismo, aí chega em fevereiro, você vai aumentar a taxa da van, que vai descer com as pessoas, você vai contratar a empresa de segurança para fiscalizar as praias. Em janeiro, se você teve 8 meses para fazer isso, então a gente precisa olhar para o turismo de uma forma um pouco melhor, de uma maneira um pouco mais profissional no processo. Nós não temos um planejamento de turismo, que me desculpem os responsáveis pelo turismo, mas nós não temos, a população sabe disso. E aí o que acontece? Acabou, março, acabou a temporada, nós temos um hiato de março até dezembro, em que a cidade sofre muito e a população não consegue pagar com seus custos. Aí ela não consegue pagar IPTU, aí não tem arrecadação de IPTU, não tem arrecadação, o orçamento não se confirma, não tem investimento em infraestrutura. Aí a degradação vai acontecendo e a população vai sendo cada vez... aquela bola de neve. Que é o que está acontecendo. Né? Então, a gente precisa discutir as coisas de uma outra maneira. A gente teve muita sorte esse ano que o inverno não foi tão rigoroso quanto deveria. E aí nós estamos tendo movimento na cidade praticamente todo fim de semana. Isso tem mantido um pouco a economia aquecida. Mas mesmo assim, a gente tem informações lá de hotéis que tinham 20, 25 funcionários, mandaram 10, 15 funcionários embora. Por quê? Porque não aguenta pagar o custo. Porque a gente tem muito pouco sendo trabalhado na baixa temporada. E o Ubatuba não pode ser só praia, o Ubatuba tem mais. Turismo é o carro-chefe, mas nós temos que achar outras formas. A gente precisa trabalhar o desenvolvimento econômico. A desculpa sempre foi, mas nós temos uma área de preservação, não pode trazer indústria. Tudo bem, não pode trazer indústria, mas o que a gente pode trazer? Que tipo de política econômica nós podemos fazer para atrair empresas? Por exemplo, nós não podemos trazer indústria que vai poluir, e nem devemos trazer. Mas a gente pode, por exemplo, criar um parque tecnológico, nós podemos trabalhar economia criativa, nós podemos ter um tipo de incentivo para levar a empresa para lá. Eu não me recordo de ter tido política de doação diária, eu não me recordo de ter política de incentivo fiscal. Mas eu já ouvi, inclusive. Recentemente, numa discussão numa rede social, pessoas ligadas à atual gestão dizendo assim, mas não é papel da prefeitura atrair as empresas. Se não é papel da prefeitura, é papel de quem? Cara pálida. Entendeu? Então, a coisa não funciona desse jeito. Então, nós precisamos ter um olhar diferente. E é por isso que a gente acaba se colocando aí na possibilidade de uma pré-candidatura. Vamos ver como que isso vai ser construído. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ednelson, muito boa sorte, né, se essa caminhada se der por completa. E antes da gente encerrar, vou só pedir para você deixar os seus contatos, sua página no Facebook, onde o pessoal pode estar encontrando seu trabalho. Isso, é só pesquisar lá Ednelson Prado no Google, que você vai achar tudo que você quiser saber a respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa história, da nossa carreira, nossa ligação com a cidade, no caso de Ubatuba. A empresa tem um site, é vincerecomunicacão.com.br, né? Vincere de vencer em latim. O meu WhatsApp está à disposição também, o 12-99114-7050. Quem quiser perguntar, quem quiser participar, falar, conversar, estamos à disposição aí. Pedir um vídeo para ilustrar uma matéria. Isso, pedir um vídeo para ilustrar a matéria, né? Vocês não sabem, mas a Stephanie esteve com a gente lá na faculdade, aluna aplicada, é uma pessoa que... Esse menino tem talento. O Marcelo não foi bobo, não. O Marcelo trouxe gente boa para cá. Ednelson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós vamos encerrando mais esse Papo Reto por aqui e ao longo do restinho do mês de agosto teremos outras entrevistas.